Galera, vamos falar, enquanto eu tô aqui me maquiando, sobre a PEC da blindagem, tá? Pra quem não viu, a PEC da blindagem, eu vou colocar aqui os termos certinhos. Ela ficou conhecida como PEC da bandidagem. Vocês vão ver por quê. Aqui, ó. PEC da blindagem, aprovada nesta terça-feira, a proposta dificulta prisões e processos contra parlamentares. Teve 344 votos favoráveis a 133 contrários e agora segue para o Senado. O que isso significa, Martina? Significa que se algum parlamentar comete um crime, tá? Ele não vai ser diretamente investigado pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal, por qualquer coisa do tipo. Ele só será investigado, o crime contra ele só será investigado se os outros parlamentares quiserem. Ou seja, se os aliados políticos ou se os inimigos políticos dele, porque sempre tem uma maioria, né, quiserem que ele seja investigado ou não por aquele crime. Isso aí vai de assassinato até pedofilia, até corrupção ou qualquer crime. E teve uma maioria significativa, 344 votos favoráveis a 133 contrários. Agora, o próximo passo, né, é seguir pro Senado, tá? Então, os senadores vão votar isso agora. Aqui é o que eu falei pra vocês, né? Ela prevê a necessidade de uma permissão do Poder Legislativo, ou seja, dos parlamentares, para abertura de ações penais. Então, tipo assim, por exemplo, a maioria lá é de direita. Se uma pessoa de esquerda comete um crime, muito provavelmente ela vai ser julgada por aquilo que eles querem tirar cada vez mais os seus opositores ali da Câmara. Agora, se uma pessoa de direita comete um crime e a maioria é de direita, ela não vai ser investigada por aquilo. Não vai ter ação penal contra ela. E isso é um absurdo. E aí aqui, ó, tem todos, cada um deles, como eles votaram, tá? Alguns partidos como o PSOL, como o PCdoB, eles tiveram 0 votos a favor, tá? E alguns, como por exemplo o PL, teve tipo todos os votos a favor. Então, assim, podem tirar o que vocês quiserem disso, eu não vou dizer mais nada. O que eles estão dizendo com isso pra gente, pessoal, indiretamente? Nós vamos cometer crimes e nós estamos acima de vocês e, mais do que isso, nós estamos acima da lei. Por quê? Porque a lei brasileira diz que todos nós somos iguais diante dela, mas a gente não. A gente tem que ter um tratamento diferente. Aí você vai me falar, Martina, isso é anticonstitucional. Sim, é por isso que isso é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, eles querem mudar a nossa Constituição pra fazer isso valer. Entendeu? PL é projeto de lei. Além do, né? Quando a gente fala a sigla PL no contexto de um congresso, de um senado, é projeto de lei, tá? Que pode ser aprovado ou não. Todo projeto de lei tem que seguir a Constituição. A gente já teve vários projetos de leis que foram barrados por não seguir a Constituição. E a PEC é uma proposta de emenda constitucional. Então, é uma proposta de adicionar algo à Constituição. Aí, é o seguinte, gente. Quando a gente tem uma proposta como essa, e é que eu vou abrir pra vocês, só pra ficar mais fácil da gente visualizar. Tem um aqui que, no caso, era pra reforma da Previdência, mas acho que dá pra gente usar. Tá? Vamos lá, galera. Qual que é o processo de uma PEC? A Câmara analisa a admissibilidade da PEC em 5 sessões. Uma comissão especial tem o prazo de 40 sessões para votar o seu parecer. Tem as emendas, tem o parecer, tem o intervalo plenário, que é o que a gente teve até o momento. Isso aqui são necessários 3/5 dos votos para poder passar. 308 dos deputados. Foi o que a gente teve agora. Tá? Foram 344 deputados aprovando. Aí vai pro Senado. Depois, passa pelo trâmite novamente de análise, um plenário do Senado, aprovação integral, aprovação parcial e previsão. Então, mas aí tem mais uma coisa. E é isso que eu queria pegar. Ai, gente, desculpa, é que eu queria uma imagem específica pra vocês. Mas agora vai depender do Senado, né? O próximo passo é esse. Só que qual que é o problema? Que o nosso Senado tá tão ruim quanto o Congresso. O nosso Senado tá tão ruim quanto o Congresso, tá? Eu não acho que a gente vai ter uma diferença tão grande, não. Agora, qual que é a grande questão? E aí que tá o pulo do gato aqui, ó. Eu não achei a imagem que eu queria mostrar pra vocês, mas alguns líderes de alguns partidos, principalmente os que não tiveram tantos votos, né, acionaram o Supremo Tribunal Federal contra essa PEC, entendeu? Contra essa proposta de emenda. Isso muito provavelmente não vai cair no Xandão diretamente, tá? O que vai acontecer esse pedido vai ser levado pra frente, vai
vai ver se existe justificativa para que a PEC seja impedida de ir para o Senado ou não. Aí, a partir daí, o STF vai entrar no meio ou não vai entrar no meio, vai depender do que o relator indicar. Aí, eles citaram as seguintes irregularidades, né? Apresentação relâmpago do texto, leitura imediata do parecer, alteração irregular do regime presencial para o semipresencial no curso da sessão e sessão de prazo de emendas. Supressão do prazo de emendas, perdão. Aí tem muitas coisas jurídicas e políticas aqui que não nos interessam nesse exato momento, mas esse pedido para o STF intervir aí já aconteceu, vai depender do tempo, né? Como eu disse pra vocês, o nosso Senado não tá tão melhor, então se ir pro Senado, muito provavelmente vai aprovar. A Sabrina perguntou qual é a diferença entre Congresso e Senado. É que tem a Câmara dos Deputados, que é a primeira que vota, e o Senado, que depois os senadores votam, tá? O Nicolas Ferreira, a Erika Hilton, essa galera, os deputados, eles ficam na Câmara. E os outros ficam no Senado. Quem é senador fica no Senado. Tudo isso junto é o Congresso, são os parlamentares. Beleza? Desculpa não ter explicado isso, gente. Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis para poder me informar sobre o que tá acontecendo no mundo? Pois é. Eu, como estudante de Relações Internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, pra cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Pra alguns países eu escolhi uma pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona, enfim. E agora, essa coletânea de notícias tá disponível pra vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante pra quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, pra vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível pra todo mundo, tá? Pra adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. Não, é claro que é inconstitucional, óbvio que é. Mas se eles conseguirem mudar a Constituição, passa a não ser mais, né? Inconstitucional. Aí, eles estavam votando também a questão da anistia, né? Galera, só pra deixar claro pra vocês, tá? O Lula, ele não pode vetar essa decisão da PEC porque ela não precisa ser sancionada, tá? Se ela é aprovada pela Câmara e pelo Senado, ela é apenas promulgada pelo Congresso e é isso aí, sabe? Isso não passa pelo presidente. Então o Lula não pode vetar. O que pode acontecer? O STF virar e falar assim, não, gente, isso aqui tá irregular, o processo foi irregular. Ele não precisa nem falar que é inconstitucional, ela só precisam provar que o processo com que aquilo foi feito e aqueles passos que a gente leu mais cedo não foram seguidos corretamente. Entendeu? Aquilo que eu mostrei pra vocês, que eram as provas que eles estavam apresentando, que eles aprovaram um regime semipresencial, isso tudo, isso pode ser utilizado como prova de que a tramitação, né, da PEC não foi correta e por isso ela não pode ser aprovada. Isso não significa que eles não podem tentar de novo, né? Ela vai ser arquivada ali naquele momento, mas sempre podem tentar de novo, principalmente com a aprovação, né, do Congresso todo, mas toma tempo, tá? Só pra deixar... Sabe o que mais me revolta nessa história toda, gente? É que, tipo assim, eles estão adiando votar a porra da isenção do imposto de renda pra pessoas que ganham menos de 5 mil reais pra poder votar essa merda. Eles estão deixando de trabalhar pra poder cobrir a porra da bunda deles. É isso que me deixa mais puta, velho. Sabe? É isso que me deixa mais puta. Provavelmente o STF vai interferir nessa porra. Só que além de ser um absurdo o que eles estão fazendo, absurdo o que eles estão aprovando, eles ainda estão deixando de tomar decisões importantes pro país que vão de fato interferir na minha e na sua vida pra poder gerar vantagem pra eles. Entendeu? Essa é a questão. É absurdo. E agora torcer pro STF acatar a porra da denúncia. Entendeu? Agora, diferente do negócio da anistia, que a gente vai ver aqui. Outro absurdo também, tá? A Câmara dos Deputados aprovou ontem o requerimento de urgência para a proposta de anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022. Eles estão querendo anistiar criminoso, velho. E detalhe, de novo, eles estão colocando isso na frente de um monte de coisa importante.
Aí tá, fizeram alterações, 257, é contra a anistia ampla, que inclui Jair Bolsonaro. Tá vendo? Eles não querem que a porra do Bolsonaro seja julgado, mano. Aí esse daqui, sim. Esse daqui, a proposta original sugere anistia aos participantes com motivação política eleitoral desde outubro de 2022, Depois das alterações, o relator apresenta um novo texto. Para ser aprovado, o texto da anistia precisa alcançar uma maioria simples de votos. Então, 257 votos. Com a proposta aprovada, o projeto vai seguir pro Senado. Mesma coisa da PEC. Só que qual que é a diferença? Caso o Senado aprove o texto da Câmara sem alterações, o projeto vai para a sanção de Lula, que obviamente vai vetar. Ele já falou, inclusive. Se eles derrubarem o veto, se não me engano, aí vai pro STF. Eu só não sei se vai pra primeira turma. Quero saber o que acontece depois. Eu acho que vai pro STF, mas eu não tenho certeza. Bom, eu acho que não vai pro STF, no fim das contas. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas tem toda essa questão. É uma puta de uma burocracia. Entendeu? Essa é a verdade. E aí, galera, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, e eu acho que... Alexa! Calada! Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, e que eu acho que fica muito pra trás na nossa cabeça, é que a gente sabe muito sobre a eleição presidencial, a gente sabe muito sobre o que tá acontecendo no Poder Executivo, e enfim, lá em cima, mas... a gente sabe muito pouco sobre a formação do nosso Congresso. Cara, quem que é o suplente do cara que eu tô votando? Sabe, se ele não for, quem vai? Se eu votar nele e sobrar voto, quem que vai? Porque assim, eu acho que a gente passa muito pouco tempo pensando sobre isso, sabe? E na esfera federal isso é muito importante, gente. Porque assim, juro por Deus, se as pessoas realmente se educassem com relação a quem elas estão elegendo pro nosso Congresso, a gente não teria esse problema que tá acontecendo agora. Essa não é uma coisa apoiada por grande parte da população brasileira. Eu tenho certeza absoluta. Mas... tá sendo aprovada. Por quê? Porque as pessoas escolhem mal os seus representantes federais. Porque não estudam direito quem elas vão eleger como senador ou como deputado. E aí falam, mas o importante é o presidente. Cara, não é. É essas pessoas que podem derrubar o veto do presidente. Então, assim, a gente tem que entender a nossa prioridade das coisas, né? Tipo, a nossa votação, ela tem que ter uma prioridade. E desculpa, gente, presidente não é a maior de todas. Quem tá no poder legislativo é muito mais importante pro seu dia a dia do que quem tá no poder executivo. E apesar de a pessoa que tá no poder executivo ter uma responsabilidade enorme na sua vida, no que acontece, na compra de vacinas, sabe? Na nossa visão internacional do que acontece. Gente, claro, eu sou de RI, é claro que eu acho que o que nós representamos internacionalmente importa. Só que assim, não importa menos do que quem faz as nossas leis. Não importa menos do que quem faz as nossas leis. É isso. Aí, mandaram aqui. Após o Congresso derrubar o veto do presidente, o texto original é promulgado e se torna lei. Beleza. Sendo publicado no Diário Oficial da União. O STF só é acionado se houver questionamento judicial. Ah, entendi. Tá. Bom, que pode ser muito bem seu caso, né? Pô, querendo dar anistia do nada pra um monte de gente que cometeu um crime. Moisés, que mensagem aleatória, esquisita, né? A gente tá aqui falando sobre política, a intenção com uma mensagem dessa. Achei meio estranha. Mas enfim. Assim, um bom legislativo sem um executivo que o apoie não adianta nada. Só que assim, um bom executivo sem um legislativo que preste também não adianta absolutamente nada. E essa é a mentalidade que a gente tem que começar a ter. Se você tem alguma dúvida de como é organizado o nosso ordenamento, enfim, os 3 poderes do Brasil e tudo mais, eu tenho um vídeo aqui só disso, tá? Explicando o que faz cada cargo político, o que faz um senador, o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um presidente, o que faz um ministro do STF, o que faz um ministro de outros ministérios. Eu já fiz vídeo aqui reagindo a novos clássicos, inclusive, explicando todos os cargos do Brasil. Então, quem tiver qualquer dúvida nesse sentido, vai lá que tá bem legal. Votar no Brasil é foda, porque tem 100 partidos, a maioria não tem ideologia nenhuma e você pode estar votando um cara que fez super sentido pra você, mas ajudar a eleger outro que pensa quase o oposto, sim. O Brasil ele precisava de uma reestruturação política como um todo, né? Essa é a real. Isso que complica a gente.